Bom dia, tudo bem, pessoal? A aula de hoje é em referência ao conteúdo do oitavo ano de História e vamos começar a utilização do nosso livro. O conteúdo de História do oitavo ano, ele tem uma diretriz assim muito específica e muito importante também. Qual é? É fazer com que você possa entender o significado de um conteúdo, de um eixo da base curricular do oitavo ano. A partir desse eixo curricular do oitavo ano, você vai conseguir entender os demais conteúdos que vão surgir com a sucessão dos fatos históricos que nós vamos estudando, tá bom? Dentro desse aspecto, eu quero salientar que o iluminismo é esse eixo que eu estou mencionando. É a forma, como ele é importante, como ele se passa a ser fundamental para o entendimento de todos os conteúdos, de todos os fatos históricos do referido ano, do oitavo ano. Entender, inicialmente, que o governo vai passar por críticas desse iluminismo que busca evidenciar situações em que o regime monárquico vai ser criticado, vai ser avaliado, tanto o regime monárquico quanto a igreja vai passar por essas questões de avaliação. Dentro desse aspecto, nós temos esse iluminismo, que vai ser o eixo central de todo o conteúdo do oitavo ano. No entanto, na aula de hoje, obedecendo a sequência do conteúdo do livro, eu irei mencionar em cima justamente dessa transição, da transição econômica do mercantilismo para o capitalismo. No momento, vamos deixar o iluminismo o iluminismo, que vai tratar das questões políticas, das questões organizacionais, um pouco de lado, vamos tratar um pouco dessa área econômica do oitavo ano. E aí eu vou falar com vocês em cima da questão do mercantilismo, que o sistema passa do mercantilismo para o capitalismo. Nós vamos fazer um mergulho aqui em cima dessas situações, definindo o que é capitalismo, como o antigo regime, como o regime monárquico vai atuar nessa nova forma de governo, não é? Diante dessas situações todas. Então, pós essas situações econômicas, pós Revolução Industrial. Com isso, nós deveremos, a partir de agora, abrir o nosso livro na página 10. Essa página 10 será a página que vai trazer para a gente essa situação em cima do mercantilismo para o capitalismo. Tá bom? Passagem do mercantilismo para o capitalismo. Página 10. Conteúdo de história. Presta atenção aí, por favor. Presta atenção. Isso. Muito bem. Passagem do mercantilismo para o capitalismo. O que define o capitalismo? Na página 10. O primeiro parágrafo aí. Acompanha comigo a leitura reflexiva aí, por favor. O que define o capitalismo? Ao responder a essa pergunta, muitos pensam em comércio, lucro e propriedade privada. Ainda que sejam partes fundamentais desse sistema econômico, todas essas coisas existem antes do surgimento do capitalismo. Sociedades pré-colombianas trocavam produtos entre si, por exemplo, e o poder nas sociedades greco-romanas girava em torno daqueles que possuíam e controlavam terras agricultáveis. Na Idade Média, a recém-formada burguesia já lucrava em suas transações comerciais. Entretanto, não reconhecemos nenhuma dessas sociedades como capitalistas. Não é? A resposta está naquilo que forma, está na maneira como os elementos se relacionam. Então, no segundo parágrafo, presta atenção aí.
As mudanças políticas e econômicas acontecidas durante a Idade Moderna. Nós estamos ainda estudando a Idade Moderna ainda, viu? Nós vamos assistir nesse período aqui. Grande parte do conteúdo do 8º ano se encaixa justamente no período moderno. Voltando para o livro aqui. Durante a Idade Moderna tem reflexos em todo o tecido social, alterando as relações de trabalho com a cultura e a ideologia. Essa nova ordem substitui ou modifica cada aspecto do antigo regime. E agora o livro traz para a gente um subtítulo que vai falar sobre isso, vai falar sobre as novas formas de trabalho. E temos que fazer aquele exercício que eu bato sempre na tecla. Qual é o exercício, professor? Nós temos que verificar o conteúdo de história, o fato histórico antecedente, para que a gente possa compreender o fato que nós vamos focar em estudar. Porque os fatos históricos estão o quê? Estão interligados. Eles não se dissociam, eles não estão separados, eles estão unidos. E a partir do momento que a gente tiver essa noção, vai facilitar muito o conteúdo histórico, o entendimento, a absorção do conteúdo histórico. Então, vamos ver aqui. Ainda na página 10, as novas lógicas de trabalho. O renascimento comercial e urbano na Baixa Idade Média, séculos 12 ao 15, e a demanda crescente por produtos nos centros urbanos em expansão levaram ao surgimento de corporações de ofício, também chamadas de guildas, eram organizações compostas por artesãos que tinham uma dupla função. A primeira era acelerar a produção, realizada a partir de graus de domínio técnico, ajudante, inicial, aprendiz, intermediário e mestre avançado, por meio dessa divisão do trabalho. A segunda função era permitir que esses grupos controlassem e negociassem os preços da atividade, da mercadoria, de forma mais eficiente. As guildas, que eram organizações comerciais, ao aumentar a oferta de produtos nas cidades, criaram um problema: como ter acesso a essas matérias-primas em quantidades crescentes. As grandes navegações, já estou na página 11, viu? As grandes navegações responderam essa questão com os produtos trazidos das colônias, acelerando e diversificando as corporações de ofício. Começam a surgir as bases da disciplina fabril, isto é, a padronização de comportamentos e ações para tornar os processos do trabalho mais eficientes. Assim, o trabalho passa lentamente do artesanal para a manufatura. Aqui o livro, na página 11, apresenta para a gente sempre essas situações de link, que vai aqui dizer o seguinte: esse link vai mencionar sobre a manufatura. Não é? Diz assim: durante a Baixa Idade Média, o trabalhador passa a executar uma tarefa específica, sem haver a necessidade de se deslocar ou trocar de ferramentas, gerando assim um ganho de produtividade. Isso era constituída a manufatura. Pois bem, nós saímos aqui da página 11 e vamos para a página 12. Na página 12 tem um item que trata de exercícios
basicamente 3 exercícios aí, 3 questões. Eu vou fazer somente uma. Eu vou fazer a de número 3, que diz assim: de acordo, terceira questão, com sua compreensão do texto, o que são corporações de ofício? A resposta: corporações de ofício eram eram associações que surgiram na Idade Média a partir do século XII para regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades. Essas unidades de produção artesanal eram marcadas pela hierarquia, e pelo controle da técnica de produção das mercadorias pelo produtor. Prosseguindo aí na página 12, o que é que temos aí? A cultura e transformação. A cultura na Europa sofreu mudanças ao longo da Idade Moderna. Os relógios mecânicos, por exemplo, substituíram a contagem natural de tempo, o que aumentou a precisão na marcação das horas. Durante os anos do reinado de Elizabeth I, o relógio governava as atividades da corte. Página 12 ainda. Se por um lado, nobreza e burguesia entenderam rapidamente o significado da frase tempo é dinheiro, a cultura popular resistiu mais às mudanças. Essas culturas eram uma mescla de expressões regionais que em parte da Europa teve influências romanas e depois do período medieval com o crescimento do cristianismo. Festas como Charivari era uma festa normalmente associada às comunidades rurais, né? E hoje esse termo pode até significar algum tipo de bagunça, algum tipo de situação de conflito, de desarrumação. Festas como Charivari, comuns em vários lugares na Europa, representavam para a nova ordem social o mundo rural, rude e atrasado, a ser substituído. Então, a substituição de quê? De um mundo atrasado por um mundo mais moderno. A substituição de uma situação em que a gente tinha um mundo baseado nas questões rurais, de pouco desenvolvimento, e a busca incessante por esse novo desenvolvimento, uma busca, uma produção muito maior do que existia naquele momento. Aquilo que não era absorvido pela nova cultura, informação, acabava sendo enquadrado em 2 categorias básicas. A primeira, mais aplicada à música e ao teatro, nomeava as produções populares como rústicas em oposição ao estilo erudito. A prática do mecenato, o apoio financeiro aos artistas do Renascimento, que a gente sabe, não é? Que o Renascimento foi financiado pela classe burguesa, pelos ricos mecenas, pelos ricos comerciantes. Voltando então, a prática do mecenato, o apoio financeiro aos artistas do Renascimento fez surgir um grupo de pessoas que vivia financeiramente das artes.
ainda que compartilhassem vários pontos. A música popular e a erudita se diferenciavam pelo grau de complexidade e pela aceitação junto às classes dominantes e ascendentes. O teatro popular ou a comédia dell'arte, por outro lado, teve uma aceitação maior do que o erudito, contando com autores consagrados como o inglês William Shakespeare. A segunda categoria, vimos a primeira categoria de formação, não é? Formação de uma nova cultura. A segunda categoria era a heresia, aplicada a aspectos festivos ou ritualísticos da cultura popular. Práticas reconhecidas por não cristãs, como rituais de fertilidade ou preparo dos remédios a partir de plantas. Essa categoria foram duramente perseguidas. O projeto de construção do Estado-nação passava pelo quê, professor? Muito bem. Passava pela necessidade de homogeneidade política, religiosa, linguística, social e cultural.